Graça e paz, igreja da família. Amém. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês e com a minha família também. Nós estamos em Goianésia e nesse final de semana, que é o final de semana das mães, né? Nós estamos aqui com essas mulheres maravilhosas que são filhas e a maioria delas são mães também. E aqui na nossa família, uma vez por mês, essas mulheres virtuosas se reúnem para orar, para buscar o Senhor. E eu me sinto honrado por poder estar aqui hoje com elas. É uma alegria ter essas mulheres, fazer parte dessa família, dessas mulheres que oram. E eu quero aqui chamar a minha mãe, a minha avó e a minha esposa, essas três mães que representam, né, uma influência muito grande materna na minha vida, de mulher, de sacerdotisa, de mulher de oração. Essa aqui é a minha avó Maria Augusta, minha mãe Valda, minha esposa linda Grazi. E eu quero aqui abraçar essas mulheres, né, e dar um beijo nelas. E com esse abraço, sinta você também abraçado, você que é mãe, né, e eu sei que talvez você possa não estar com seu filho hoje, né, devido a várias possibilidades, mas sinta você abraçado e beijado com muito carinho, tá bom? Então, parabéns pelo Dia das Mães, e esse é o nosso amor, o nosso carinho para você. Amo muito vocês, viu? Vocês são mulheres de Deus na minha vida. Também amo. Estou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Também te amo muito, viu? É o neto primeiro, primogênito neto, que tem me dado muita alegria, muita felicidade, porque hoje ele é pastor e é uma honra na nossa família, para mim, meu esposo e todos nós, ter um pastor neto na família. Amém. Benção para mim também, uma alegria, uma honra. Pode falar que é o predileto também. É o predileto. Então tá bom. Isso aí, agora a pastora Grazi vai estar ministrando uma palavra aqui para nós, para você, né, nesse momento maravilhoso. Vou fazer uma dinâmica aqui para vocês entenderem melhor sobre o tema que nós vamos falar nessa tarde. Então, eu quero que 4 mulheres fortes aqui, eu vou estar sentada aqui, eu chamo preguiça. E eu preciso, a preguiça, ela não quer levantar daqui. Então, vocês vão ter que levantar essa preguiça daqui. Ok? Pode vir. Então vamos, preguiça. Essa preguiça está muito pesada. Essa preguiça é muito pesada. Mas Não, ela vai levantar. deixa por aí. Ela não quer levantar essa preguiça, nós vamos repreender a preguiça. Está repreendida a preguiça, em nome de Jesus. Agora. Então, eu ia repreender a preguiça, mas já que vocês repreenderam, amém, né? O que eu quero passar para vocês? Que uma pessoa, quando ela está com uma preguiça, eu vou falar sobre a preguiça, vencendo uma preguiça espiritual. Quando ela está com preguiça, nem o Senhor às vezes consegue levantar ela. Não porque Ele não quer, não porque Ele não pode, mas é porque Ele nos deu livre-arbítrio para a gente escolher, fazer escolhas. Então, muitas das vezes a gente está nessa preguiça espiritual e o Senhor está lá nos chamando. Vem, filho, vem falar comigo, eu estou aqui, estou te esperando. E a gente não sai do lugar, igual aqui a gente demonstrou agora. Então, e eu quero deixar a ênfase que a gente só vence a preguiça espiritual através de uma atitude. E quando a preguiça foi repreendida, eu tomei a atitude de me levantar. Porque não adianta, quando você não quer, o Senhor ele não vai lá te arrancar pela força. Amém? Hebreus 11. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, para a gente estar meditando nele. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Zé, por que você está falando sobre fé? Porque a preguiça neutraliza a nossa fé. O preguiçoso, ele vive de desculpa, não é? Aquela pessoa que ela tem preguiça. Ah, não deu. Ah, não, eu tive que fazer isso. Ah, não, eu tive que fazer aquilo. E aqui eu consigo, analisando aqui o texto, eu consigo assim, pensar, né? Vamos imaginar junto comigo. Noé construindo aquela arca e nem um sinal de chuva, nem um sinal de dilúvio naquele lugar. E passava eu imagino que passava um perto dele e falava assim: moça, tá ficando doido. Eu imagino que passava outro e falava assim: ih, esse daí ó, pirou a cabeça. O que você está fazendo? Para que fazer isso? Por quê? Porque ele estava vivendo pela fé. Ele estava enxergando com os olhos da fé, ouvindo com os ouvidos da fé. E as pessoas que não têm esse ouvido, que não têm esse olhar, que não têm essa busca, que não vivem espiritualmente no Senhor, elas vão fazer chacota, vão chamar nossa atenção, vão fazer algo para nos colocar para baixo, para nos desistir. E aqui nesse capítulo 11, são vários homens, né, que viveram pela fé. Aqui não está destacado, mas Sara, né? Sara não tinha nem condição não tinha nem idade para ser mãe, e o Senhor a abençoou, né? Aqui, ó, Abraão foi sacrificar o seu filho. Eu creio que Abraão, no caminho, ele tinha no coração dele que Deus ia fazer algo, que Deus não ia arrancar o filho, deixar ele sacrificar o filho dele, não é verdade? Os resultados que esses homens tiveram, eles tiveram resultados poderosos, porque eles viveram pela fé. Mas na Bíblia fala também para nós que eles não usufruíram dos resultados na plenitude de Deus. Deus tinha muito mais do que esses homens aqui usufruíram, né? Então o Senhor, ele tem muito mais para aqueles que vivem pela fé. O Senhor, ele tem muito mais para aquelas mulheres que vivem pela fé. Então eu quero fazer uma pergunta para nós nessa tarde. O que tem impedido você de viver o sobrenatural de Deus? O que tem impedido você de viver as promessas e viver a plenitude dele na sua vida? Uma palavra só. Cada uma fala aí para mim. O que tem te impedido, Cláudia, de viver a plenitude do Senhor na sua vida? Eu acho que é mais um compromisso. O pouco compromisso. Compromisso. O que mais, Gabriel? Constância. Constância. Você, tia? Também acho que é mais nova, compromisso. Tia? Já disse. Tia Dirce, o que tem impedido
a senhora de viver a plenitude de Deus nessa terra? Com uma palavra. Nada. A senhora está vivendo a plenitude dele? Amém. E aí, vó? Dia e noite. Amém. Às vezes a distração, né? Distração. Envolve de volta com outras coisas e vai passando. Noel. Eu também acredito que seja distração, compromisso, a intensidade. Então, todas essas palavras que cada um de vocês falaram, né? Impede a gente de estar vivendo uma vida plena, vivendo o sobrenatural dele na nossa vida. Mas todas elas têm uma raiz. Aí vocês podem pensar assim, nossa, Graziele, mas é muito forte essa palavra, preguiça. Mas todas elas têm uma raizinha de preguiça aí. Falta pouco tempo. Tem uma preguiça aí? A distração, tem uma preguicinha aí? Me ajuda aí qual as outras palavras foi feita? A inconstância que ela falou, tem uma preguicinha aí? Então, todas essas respostas têm a mesma raiz. E nós caímos na preguiça espiritual. Então, aqui, o porquê que eu quero falar isso nessa tarde para vocês. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui do que estava sendo acontecido na minha vida. Muitas das vezes, desde quando a gente foi ordenada a pastor, eu pensava assim, não vai mudar nada nisso não, tal. Vou continuar, uai, sempre li a Bíblia, li, falava com Deus, falava, jejuava. Mas o Senhor, Ele foi me cobrando de mim, cada vez mais. Ele foi cobrando um compromisso. Ele foi cobrando, não é cobrando, chamando a minha atenção para isso. E aí, no início desse ano, para aquelas que não sabem, o ano passado eu passei um ano muito difícil. Eu estava com diagnóstico de depressão, nem todas aqui sabem, mas o Senhor já me curou, amém. E aí, para a gente que trabalha com pessoas, que somos líderes na igreja, as pessoas, elas não querem saber se você está bem, se você não está. Elas querem uma palavra, elas querem que você faça por elas querem que você exercite por elas não querem saber se você está bem ou se não está. E o nosso papel realmente é de ajudar, de aconselhar. Então, eu perguntei para o Senhor o que Ele queria de mim, e que eu queria ser uma pessoa diferente esse ano. O Senhor falou para mim, eu quero intimidade com Ele. E eu pensava que eu tinha intimidade com Ele. Eu pensava que, ainda mais que eu sou pastor, não tenho intimidade com Ele. Claro que eu tenho. Então, enquanto eu não quebrei o meu orgulho de saber que eu estava sendo uma preguiçosa, eu estava numa preguiça espiritual mesmo, as coisas não fluíram na minha vida espiritual, que eu estou falando, que traz para o físico, mas eu estou levando para o espiritual. Então, assim, eu tenho um compromisso com Deus, principalmente nós mulheres. Às vezes, não tem tempo porque eu estou na cozinha. Eu era assim, era na cozinha, era ou arrumando um trem, ou arrumando outro. O tempo que tinha, você queria o quê? Dormir. Você quer o quê? Descansar. E aí foi nesses pedaços, nessas coisas, descansar, que eu comecei a priorizar o Senhor. A hora que eu pensava assim, eu estou com sono, eu vou dormir, eu pegava a Bíblia. Eu estou cansada, eu preciso descansar. Eu pegava a Bíblia. Eu orava, eu ia para o meu quarto. Não é fácil. A avó Maria Augusta, a tia, que são mais experientes que nós, pode falar. No inicinho de você ter uma vida de oração com Deus, não é fácil. Você entra pro quarto, você ora 5 minutos, já tá bom, né? Você ora 10 minutos, já tá bom. Mas o Senhor, Ele não quer só isso de nós. Ele quer mais. O Senhor, Ele tem prazer em falar conosco. Ele tem prazer em levantar, igual nós ilustramos ali na dinâmica. Ele tem prazer em nos levantar. Mas nós precisamos tomar uma atitude. E aí eu sigo uma pastora no Instagram, Viviane, o nome dela, eu esqueci o sobrenome.
ela colocou assim uma xícara, uma Bíblia e colocou uma frase assim, isso foi no início do ano. Colocou uma frase assim, ó: toda preguiça espiritual sai com uma atitude. E eu peguei aquela frase pra mim. Falei, é isso que eu tô precisando, mãe. Aí foi aonde eu falei, eu tô uma preguiçosa. Até virei pro lado e falei assim, amor, já descobri. Eu tô escorando você. Porque às vezes eu lia e eu queria que ele me ensinasse, que ele me explicasse. Mas quando eu comecei a exercitar isso, exercitar a ler a Bíblia, exercitar a ter uma vida de oração, um contato direto com Deus, você vê que as coisas é muito melhor. É muito melhor do que você chegar e uma pessoa te passar o que ela sabe. É muito melhor. E aí, o testemunho que eu estava falando da minha vida foi essa, que eu decidi tomar atitude. Eu decidi ter uma vida em comunicação direta com Deus, sem precisar do meu marido, que é pastor, sem precisar de uma outra líder, sem precisar de ninguém. Eu tomei a decisão que eu ia falar diretamente com ele. E não é fácil. Não adianta eu falar para vocês que foi fácil, porque não foi. E aí nessa quarentena, o primeiro dia, eu falei, não, hoje eu vou descansar, descansei. Fiz a comida e tal. Aí eu deitei, meu corpo estava doendo. E o Espírito Santo falando, tá na hora, né? Tá na hora de eu ler, de eu ir pro quarto. Porque, para desligar a televisão. Só que as meninas estavam muito cobrando assistir filme com elas. Eu deixei esse dia para assistir filme. E aí o Espírito Santo falando assim, e a hora de Deus, onde está? E assim, o filme passando lá, e ele falando na minha mente. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu posso assistir o filme, mas eu não preciso o dia inteiro estar assistindo o filme. Eu posso estar numa rede social? Posso, mas eu não preciso o dia inteiro ficar numa rede social. Eu posso estar num momento de lazer? Posso, mas eu preciso ter um tempo com Deus. Porque nós temos tempo para tudo. Porque nós temos tempo para tudo na nossa vida. E tempo para se relacionar com o Pai nós não temos. Né? Então, para mim, como diz o Valdo, virou uma chave, caiu a ficha. Então, na intimidade com Deus, a intimidade com Deus ela é construída. É construída como? Através de práticas e atitudes. Quais são elas, Bezerra? Oração, jejum, vida com Ele. Ler a palavra, buscar o Senhor. E eu pus uma meta para mim. Falei que até no meio desse ano eu terminava de ler o Novo Testamento. É uma vergonha. Mas uma pastora que nunca leu a Bíblia toda, era eu. Falei, isso é uma vergonha para mim. E não é porque as pessoas têm não. Porque estava muito fácil eu pegando migalhas, estava muito fácil eu pegando só o leitinho ali, só pegando um alimento dali, outro de cá. Então, o que eu posso falar para vocês é que eu já estou no último livro do Novo Testamento, e nem chegou no meio do ano, né? Então, o que levou, o que o Espírito Santo revelou sobre esse tema para nós? Atitude por motivações erradas. Quais são as atitudes por motivações erradas? Eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que vocês entendam bem, porque eu sei que nós somos uma família que gostamos de campanha, amém? Só que o que eu quero passar para vocês aqui é pessoas que fazem campanhas com motivações erradas. Exemplo é campanha, por exemplo, 7 dias de terça-feira e tudo resolvido. Meu pedido está aqui, Senhor resolveu, pão. Mas nós temos que entender, o Senhor responde as nossas campanhas, responde, porque Ele é misericordioso, porque a graça dele nos basta, mas não é a campanha que Ele está nos respondendo. Nós precisamos ter um estilo de vida com Ele. Já reparou? Quando a gente está em campanha, a gente ora mais, a gente jejuma mais, a gente busca Ele mais, a gente lê a palavra mais. Pelo menos comigo era assim. Se eu entrar numa campanha, isso eu entrava intenso nele. Então, não estou falando que a motivação de campanha está errada. Tem muita gente que usa as campanhas
em motivações erradas. Elas pensam que é só fazer a campanha e está tudo resolvido. Mas o Senhor, Ele quer mais de nós. O Senhor, Ele quer que nós andemos no estilo de vida com Ele. Amém? Amém. Outra motivação errada, outra cultura errada que nós temos. Nós não, mas que um dia nós já tivemos nessa vida. Vocês oram por mim? Você está fazendo pergunta? Não. Vocês oram por mim é uma motivação errada também. Não que nós não podemos orar uma pelas outras, mas será que você mesmo está orando por você? Será que você mesmo está tirando seu tempo com Deus? Será que você mesmo está intercedendo, está buscando Ele face a face? Porque é muito fácil falar, ora por mim. Quando a gente está sem força, quantas vezes minha sogra ora por mim, não estou bem. Mas muita gente usa essas coisinhas para entrar na preguiça espiritual. Vocês estão entendendo? Buscar profecias. Muita gente usa de amuleto as profecias. Muita gente usa o profeta como um amuleto ou um mediador para falar com Deus. Não que não existem profetas abençoados e o Senhor deixou os profetas na terra para falar sim com o povo dele. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa tarde é que nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. Nós não precisamos de um intermediador para falar com Ele. Nós não precisamos de um intermediador para Ele falar conosco. Outra coisa que eu escutei dessa mesma pastora que eu sigo no Instagram, que eu gosto, ela é igual ela fala assim, meio bagunçado, né? E aí ela falou assim, vocês sabiam que eu tenho até medo? Eu tenho medo, não, eu tenho até receio de quando um profeta vem falar comigo, igreja. Aí eu pensei, uai, por quê, né? Ela respondeu, porque é sinal que eu não estou ouvindo a voz de Deus. E por isso Deus está tendo que mandar alguém lá falar comigo. Ei, filho, você não está sozinho, não. Ei, filho, eu estou te escutando, eu estou contigo. Não que isso é errado, né? Os profetas vêm falar com a gente, que isso é bênção. Mas muitos de nós usamos isso como motivação errada. E por quê? Por que nós caímos nessas besteiras? Ou já caiu um dia? Ou muitas pessoas caem por aí? Porque é aquelas pessoas que não têm altar, que não têm vida de oração, que não têm vida de adoração, aquelas pessoas que não têm uma intimidade com Ele. E aí, outra coisa, eu como líder de igreja, sabe o que acontece muito? Isso é perigoso, porque muita gente chega para nós falando que é a última vez que eu entro dentro de uma igreja. Aí a gente vai procurar saber o que é. Vocês sabem o que é? É pessoas que caíram em mãos de líderes imaturos, líderes que, em vez de ensinar o caminho, fizeram por eles, líderes que, em vez de ensinar a pessoa ter a própria atitude de orar, jejuar, ter uma vida direta com Deus, é aquela pessoa que pôs aquela pessoa dependente dela. Quer ver um exemplo? Se eu não falar com o meu líder, existe muito isso. Se eu não falar com o meu líder, eu não posso viajar. Por exemplo, se eu não falar com o meu líder, eu não posso vir para Goianésia. Se eu não falar com o meu líder, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. As pessoas, elas às vezes enclausuram as outras por imaturidade que fere as pessoas. Muitas pessoas já chegaram na gente e falaram, eu e o Walter, a gente tem um chamado para os desigrejados e aquelas pessoas que não estão mais na igreja, os desigrejados e os desviados. É muito mais difícil você pregar para um desviado e para um desigrejado do que para uma pessoa que nunca conheceu o Senhor. Justamente pelas feridas que líderes imaturos deixaram naquelas pessoas. Um exemplo que eu pus aqui até para me lembrar, um gato, imagina um gatinho dormindo numa olaria e aí vem uma pessoa e joga tijolada nele. Você acha que aquele gatinho vai querer dormir naquele lugar de novo? É a mesma forma
de pessoas que estão tão feridas com a igreja, que vocês acham que elas vão querer voltar para a igreja? É muito difícil, é só o Senhor mesmo. Essas pessoas, então, elas precisam entender que o Senhor, Ele tem prazer em falar com cada um de nós. Nós não precisamos de um intermediador para falar com Ele. O véu foi rasgado. Os pastores não são pedágio para entrar na presença do Senhor. Muita gente acha assim, ó, chega e fala, pastor, faz isso por mim, faz isso, faz. A gente até responde que vai fazer, que faz. Mas vocês acham que vai ter o mesmo benefício? Vai ter o mesmo benefício eu estar fazendo por você e você não está fazendo por você mesmo? Um exemplo disso também para nós, bem rapidinho aqui para nós ilustrar, é um personal. Imagina, o Espírito Santo pôs isso, eu achei muito, muito legal. Imagina, o personal está lá, ele acorda cedo por você, ele se alimenta saudável por você, ele faz os exercícios certinho por você. Não tem como, né? Quem que vai ter o benefício do músculo? É eu ou o personal? É o personal, que ele que pagou o preço, ele que fez o esforço, ele que praticou. E muitas das vezes, principalmente nós como líderes de igreja, as pessoas querem que nós praticamos por eles. Eles não querem pagar o preço de uma vida de oração, eles não querem pagar um preço de uma vida de jejum, de ler a palavra. Porque é fácil ler a Bíblia? É fácil a gente ficar o dia inteiro no WhatsApp, ficar o dia inteiro assistindo um filme. Mas vai ler vários capítulos da Bíblia num dia para você ver. Se não dá um sono, uma dor nas costas, não é fácil. Então o Espírito Santo fala para nós hoje, da mesma maneira que ele falou comigo, eu quero falar para vocês hoje, que nós não precisamos ficar tomando leite. Imagina nós adultos bebendo uma mamadeira cedo, uma mamadeira à tarde, uma mamadeira à noite. Como que nós ia estar? Como que o nosso corpo ia estar? Como que nós ia estar bem? Vivo nós ia estar, mas ia estar desnutrido, não ia? Então o Senhor, Ele tem muito mais para nós. Quando nós vamos em busca dEle, nós mesmos vamos em busca dEle, Ele tem prazer em revelar os segredos dEle para nós. Ele tem prazer em nos dar alimento sólido, alimento que vai dar sustância, que vai dar nutrição para nós. Isso tem acontecido comigo. Depois que eu entrei, que eu tomei a atitude de deixar minha preguiça espiritual de lado e ler a palavra e buscar. Nossa, mas é muita coisa que o Senhor tem revelado. É muita coisa que o Senhor tem sustentado. Quer ver um exemplo? Essa pandemia começou, meu telefone e o do Walter não parava. Dos irmãos da igreja desesperados. Pastor, o que nós vamos fazer? Pastor, meu marido vai ficar desempregado. Pastor, e a comida? Pastor, e os filhos na escola? Aí eu peguei, né, eu orava com as pessoas, mas eu perguntei ao Senhor, será que essas pessoas não aprenderam tudo que a gente tem ensinado na igreja sobre fé? Será que eles não confiam no Deus que nós estamos pregando? Será que é isso mesmo? E aí o Espírito Santo falou assim, que muita gente tem vivido nesse pânico, vivido dessa forma, porque eles não sabem que eles têm livre acesso ao Senhor, ou não querem, a preguiça não deixa eles ter livre acesso ao Senhor. Então nós precisamos ter um livre acesso para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ter um livre acesso com Ele, vida de oração, principalmente nós mulheres, que somos intercedoras dos nossos lares. Nós precisamos estar de joelho no chão para que o nosso marido esteja em pé. Nós precisamos estar de joelho no chão para que nossos filhos estejam em pé. Nós precisamos estar de joelhos no chão. Não adianta eu chegar e falar, minha sogra ora por mim, se eu não estou orando por mim mesmo. Não adianta eu chegar e falar assim, vó, lê a Bíblia aí para mim, se eu mesmo não estou lendo a palavra. Então o que eu quero trazer para nós, que nós precisamos ter autorresponsabilidade de falar assim, não, eu estou vivendo essa preguiça espiritual.
Ou senão, Senhor, tira de mim essa preguiça. Eu preciso mais de Ti. Então, Jesus, ele abriu os caminhos para que nós viéssemos ter um relacionamento diariamente e constante com Ele. Nesse relacionamento, olha tanto que o Senhor é lindo. Quanto mais a gente relaciona com o Pai, mais Ele nos torna parecidas com Ele. Quanto mais nosso relacionamento com Ele, mais Ele tira as nossas pesadas cargas. Porque nós mulheres, principalmente, quantas vezes o fardo está tão pesado, as cargas estão tão pesadas, que nós às vezes não conseguimos retirar de nós mesmos. E só o Senhor pode trocar o nosso fardo, que é pesado, por um fardo suave. E é só tendo um relacionamento verdadeiro com Ele que isso vai acontecer na nossa vida. Então, eu quero chamar hoje, essa tarde aqui, a responsabilidade para cada um de nós. Eu quero chamar a responsabilidade para cada um. Como você está satisfeita com o seu relacionamento com Deus hoje? Pensa aí com vocês. Porque eu não estava satisfeita com o meu relacionamento com Deus. Foi quando eu tomei uma atitude. Igual aquela frase, que toda preguiça espiritual sai com uma atitude. Então basta nós tomarmos uma atitude para que o Senhor venha e coloque as bênçãos e coloca as mãos dele sobre nós e nos sustenta e nos faz mulheres fortes, mulheres de atitude, mulheres que vivem a plenitude dele nessa terra. Amém? Amém. Então qual a atitude que te levará a viver o extraordinário de Deus? Diante desses aprendizados dessa tarde, qual a decisão você toma? Porque não adianta a gente escutar e não tomar nenhuma decisão. As coisas só mudam, só geram uma atitude diferente quando a gente toma uma decisão e entra em ação. Então agora eu quero que vocês respondam uma para a outra aí. Eu, a partir de hoje, eu vou tomar essa decisão. Fala aí. Aqui, duas. Cadê a Noé? Fala pra mim. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão de mudar, de buscar, procurar fazer mais. Entendeu? Eu, a partir de hoje, vou tomar a decisão de ser constante, tanto na oração quanto no dia a dia, quando estou fazendo outras atividades, para falando com Deus e para ter uma intimidade com Ele. Amém. Então, porque toda atitude, ela tem que vir com uma ação, né? A atitude que eu tomei lá no início desse ano foi mudar o meu relacionamento com Deus. Não ficar pegando só migalhas, porque às vezes a gente vai na igreja, escuta ali a palavra e pega aquela palavra, amém. Mas o Senhor, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para nos dar, Ele tem muito mais para revelar a cada um de nós. Também, para você encerrar, eu quero complementar aqui, só lembrando da palavra que Deus colocou no meu coração aqui, diante dessas atitudes que nós temos que tomar, dessas, como você disse? Constância. De ser constante. Aqui, na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Muitas vezes nós interrompemos a nossa intimidade com Deus por causa da por causa de nós não ter perseverança. Nós às vezes tomamos uma atitude, queremos, fazemos um propósito e dura pouco. Não persevera. Mas a perseverança aqui está falando tudo, né? Nós temos que perseverar o
que ele disse aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos. Aqui a palavra de Deus ensina a doutrina como nós seguir, né? E no partir do pão, na oração, na comunhão, nós temos que perseverar. Que só nós ter uma atitude e ter uma ação não basta, né? Temos que perseverar. Ora hoje, amanhã, depois, e tal. E às vezes nós começamos naquele fervor, né? E logo depois vai acabando, deixando depois. Isso acontece com nós particularmente e com a igreja do Senhor hoje, falando de igreja, não está perseverando, nem na doutrina, quando fala doutrina, no ensinamento da palavra, nem na oração e nem no partir do pão, na comunhão. Partir do pão quer dizer, eu estou sentindo que a irmã ali está precisando de algo, eu vou partir o pão com ela, vou partir as necessidades, vou atender. E nós temos que perseverar, né? A perseverança fala muito alto e é para perseverar. É verdade, né? A chave de tudo é a perseverança. E a gente temos que dar valor aos pequenos passos, igual eu falei. Eu não comecei lendo um monte de capítulo da Bíblia por dia, né? Porque também às vezes nem tem para isso, principalmente agora nessa quarentena, que as meninas olham para minha cara, não é falando. Então, mas a gente tem que perseverar dia após dia. E quando você vê, você já está lendo um monte. Quando você vê, você já está numa vida de oração, consegue orar muito tempo, consegue entrar no Santos dos Santos por muito tempo. Então a gente tem que... A atitude é iniciar. Se nós tomarmos a atitude de iniciar, o Senhor é conosco. Vamos ver se está no caminho. Vou orar, né? Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua palavra. Senhor, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. É o Senhor que é o nosso provedor, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu livre acesso para falar contigo, livre acesso para termos uma intimidade com o Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher aqui, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque elas têm perseverado no Senhor, ó Pai, intercedendo uma pelas outras. Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, fé. O Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, as condições, Pai, de estarmos, ó Pai, andando em fé, Senhor. Enquanto muitos aí fora estão aflitos, estão sem saber o que fazer, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos trazido a calmaria do Senhor, nos trazido a paz. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. Amém, amém. Essa aqui é minha tia, diz, tia maravilhosa, ela é uma poetisa do Senhor, e ela vai estar aqui lendo um poema, né, que ela fez a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, né, então que você possa estar aí atento às palavras, né, que vai sair da boca dela, porque ela é uma mulher de Deus. Deus usa ela com esses poemas, ela é boca de Deus para a sua vida, para esse tempo. Bom? Amém. Obrigado. Amém. Esse foi escrito em 96. Está escrito. Mensagem para os cristãos. Despertai enquanto é tempo. Jesus Cristo está falando. O dia do Senhor vem. Muito breve está chegando. Devemos correr depressa. As horas estão passando. E o pecador sem Jesus está sofrendo e chorando, pois é cego e não sabe do lugar que está andando. Devemos gritar bem alto: Jesus Cristo é o Salvador, Ele está te esperando. E todo o povo cristão, despertai enquanto é tempo,
e não demore mais não. Em busca dos desviados e dos que não têm Jesus. Mulheres virtuosas que trabalham para o Senhor, o seu galardão é certo no lindo país de amor. Mulheres que trabalham para o grande Rei Jesus. Trabalha com suas mãos, a sua esperança é receber a santa mão de Jesus. Seu galardão é eterno e morar numa cidade, lindo país de luz. Mulheres cristãs, evangélicas, a serviço do grande Rei. Trabalha enquanto é dia, todos eu ordenei. A seara está madura, a todos eu avisei. Igreja, ouça o que eu digo, para guardar o trigo, em breve eu voltarei. Para o serviço do rei, é preciso ter coragem, ter boa referência e não carregar bagagem, pois o rei é exigente, semear boa semente com as suas santas mãos. Semeada com amor, a palavra do Senhor, nascerá um bom cristão. O rei Jesus avisou trabalhar enquanto é dia, com as santas mulheres também, Marta e Maria. São mulheres virtuosas que oravam sem cessar. Numa madrugada fria, ao romper do grande dia, foram Jesus visitar. Até chorou de alegria, ele não estava lá. Aquelas santas mulheres foram o rei visitar. Para sua grande surpresa, o rei não estava lá. O túmulo estava vazio, somente o anjo está. Ele disse para as mulheres a Jesus anunciar para os seus discípulos que Jesus vivo está. Para o serviço do rei, estão todos animados, trabalhando para o rei com os anjos ao seu lado, pregando o evangelho em busca dos desviados, tirando os pecadores de um tão grande pecado, para que todos fiquem limpos e também purificados. No dia do Senhor, nós veremos resultados. Amém. Bom, então, depois dessa palavra abençoada, né? Nós tivemos aqui esse louvor, esse momento maravilhoso. Nós vamos agora para a ceia, vamos estar ceando juntos, né? Nós aqui como família, você na sua casa, a sua família. E eu quero aqui estar lendo um texto que está em João, capítulo 6, momento em que Jesus fala, né, também a respeito dessa aliança, né, desse momento de ceia, de quem Ele é, né, para nós. Então, nós sabemos que a ceia, Ele determinou que fosse feita em memória dele, em memória de uma aliança que Ele fez para conosco, né? Então, vamos ler esse texto aqui, que também está linkado com o texto de Paulo, né, aos Coríntios. Então, em João capítulo 6, verso 53, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Verso 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai.
Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse aqui é o texto, esse versículo 57, é o texto que nos chama para essa aliança. Quando nós falamos de aliança, nós lembramos da aliança do casamento, do matrimônio, que é a aliança entre um homem e uma mulher, e ali os dois se comprometem em viver um pelo outro, não é verdade? Se comprometem e fazem promessa, fazem um juramento ali de fidelidade, de amor, de comprometimento, de um compromisso, onde os dois agora não são mais dois, mas são apenas uma só carne. E esse texto aqui, ele traz para nós também essa mesma ideia. Jesus também traz para nós esse mesmo referencial. A aliança de Jesus também tem esse mesmo propósito, de sermos um com Ele. E a vida eterna, ela já, em Cristo Jesus, ela já inicia quando essa aliança inicia. Quando você, quando eu, quando nós, em Cristo Jesus, somos um com Ele. O Senhor Jesus também referencia na Bíblia a igreja como a noiva dele. Nós, um dia vamos estar numa bodas, num casamento com Ele. Então, da mesma forma, assim como é no casamento aqui da terra. E aqui nesse texto, o verso 57, eu quero chamar a atenção para esse verso. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Da mesma forma que Deus que vive enviou Jesus, Ele vive por causa do Pai. Ou seja, Ele tem também uma aliança com o Pai. Uma aliança perpétua com o Pai. E Ele vive por causa do Pai. E aí agora Ele faz um comparativo. Dessa mesma forma que Ele tem essa aliança com o Pai e vive pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, aquele que tem essa aliança, aquele que participa dessa ceia, que tem essa aliança, viva também por minha causa. Vive por causa de Cristo. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos reafirmando essa aliança, onde um dia nós também fizemos uma promessa, onde teve um início essa aliança. No casamento a aliança tem um início quando ali no matrimônio fazemos uma promessa diante de testemunho, diante de Deus, diante de homens, e ali nós nos comprometemos a viver um pelo outro. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, ali você também está fazendo uma promessa, se comprometendo em viver por Ele, viver para Ele. E aí Ele está falando assim, dessa mesma forma, viva por minha causa. E aí eu te pergunto, se você tem vivido por Cristo, se verdadeiramente você tem vivido Cristo, você tem vivido por Ele, se você tem vivido compromisso com essa aliança. E aí quando nós olhamos para o texto que Paulo nos ensina a respeito da ceia, e aí nós vamos para o verso 27 de 1 Coríntios 11, ele fala assim, porque todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma e beba o cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe por sua própria condenação. Olha só, esse texto ele fala de uma forma que o homem, se comer, ele vai comer para sua própria condenação. Aqui está falando, e essa forma é sem discernir. Eu quero chamar a sua atenção para isso, a nossa atenção, pois é muito importante para a nossa vida. A nossa vida eterna. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, se você come, participa dessa aliança, sem discernir o que significa essa aliança, sem discernir que esse corpo, o pão que representa o corpo, o suco de uva que representa o sangue de Jesus, que assim como quando você olha para a sua aliança de casamento, você olha e discerne que aqui você tem um compromisso, você lembra do compromisso que você fez, aqui também, quando você participa desse momento, você tem que lembrar em memória dele e saber o que isso representa. Mais do que isso, viver, e é isso que Jesus fala, viva por minha causa. Então, a ceia do Senhor, a aliança dele, aqui é só um memorial, mas ela de verdade é em você praticar, em eu praticar
a minha vida, é eu ter o estilo de vida cristão, é eu viver por Ele, viver por causa dele. É isso que Jesus está dizendo. Viver por minha causa, aquele que se alimenta, ou seja, aquele que está participando dessa ceia, aquele que tem essa aliança memorial, viva por minha causa, assim como você vive por causa do seu marido, da sua esposa. E então, assim como também no casamento, às vezes nós erramos, nós falhamos com o nosso cônjuge, e quando nós falhamos, a gente o abandona? Não, né? Quando você falha, quando você machuca ele ou ela, né, o que cabe a nós fazermos? Pedir perdão, reconhecer a nossa falha, né, pedir perdão, reconciliar ali com o nosso cônjuge, não é assim? Não há motivos para a separação, a verdade é essa, não existe motivo algum para a separação, só separa por falta do perdão. Ah, mas foi infiel, me traiu. Mas e fala para mim, quantas vezes você já não traiu, ou você trai, né, tanto o cônjuge ou o Senhor com outras coisas? Porque a fidelidade, né, no matrimônio não é só na relação sexual. A fidelidade no matrimônio é em viver a verdade todo dia, viver um pelo outro. Então, quando existe o eu dentro do matrimônio, ali também há uma infidelidade. Né? Se você naquele momento parou de viver para o outro e passou a viver só para você, para o seu egoísmo, ali também existe a infidelidade. Né? Então, assim como quando nós erramos no nosso matrimônio, nós erramos com o nosso cônjuge, nós pedimos perdão, nós também, ao errar com Jesus, nós viemos nos arrepender e pedir perdão. Quando Paulo fala aqui, ele fala para você examinar e comer. Ele não fala para você examinar e deixar de comer. Ele não fala para você examinar, você errou, você está em falha, então entrega essa aliança aí, vira as costas e vai embora porque você não é digno mais. Não, ele não fala isso. Ele fala para você examinar, e então se arrependa. Examina e coma e beba. Então, neste momento eu quero estar orando, né, e apresentando também esse elemento da ceia. O pão, o suco de uva, quero estar apresentando. E nesse momento, se você tem alguma falha com o Senhor Jesus, se você não está vivendo para Ele, se você ao examinar vê que existe falha e você não tem vivido por Ele e para Ele, então se arrependa e participa dessa ceia. Se arrependa e participe aí na sua casa. Não há motivo para você se separar de Jesus. Ele entregou a vida dele por você, ele entregou a vida dele por mim. Então não tem motivo de nós virarmos as costas para ele e falar assim, não, porque eu pequei, porque eu te desonrei, agora eu não vou mais viver essa aliança. Não tem por que ser assim. Na verdade, se nós agimos assim, nós estamos sendo arrogantes, prepotentes e dizendo que nós não precisamos de Jesus. E isso não é uma verdade. O que nós precisamos é do perdão dele. Então esse é um momento de nós pedirmos perdão, de nós arrependermos do nosso mau caminho e alinharmos com essa aliança, viver para Ele, assim como Ele vive para o Pai. Essa é a vontade dele para nós. Então vamos orar, e eu quero que você aí na sua casa também esteja orando, né, se arrependendo também e apresentando aí, né, o pão e também o suco de uva, né, como assim diz Paulo, né, em memória do Senhor, nós vamos estar participando juntos. Bem? Então vamos orar. Queria que você curvasse a cabeça, orasse comigo. Pai querido, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, por esse momento aqui na tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus, ó Pai, o Senhor, em nosso favor. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa aliança, ó Pai, ó Senhor, a qual nós, ó Pai, participamos dela. E mesmo, Senhor, talvez hoje, Senhor, em falha, Senhor, nessa aliança, mas ainda assim, ó Pai, o Senhor está, ó Pai, com os braços abertos para nos perdoar. Oh Senhor, nos perdoa a nossa fraqueza, perdoa, Senhor, a nossa preguiça espiritual, perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós temos feito, Senhor, a nossa vontade, Senhor, e não tem feito a sua. Oh Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não temos vivido, Pai, oh Senhor, para Ti, como diz essa palavra que lemos, Senhor Deus, nos perdoa, oh Pai querido. E aqui, Senhor, nós apresentamos também, Senhor Jesus,
Senhor, esse pão, ó Senhor, esse suco de uva, ó Senhor, esse pão, ó Pai, representando o corpo de Jesus que foi partido por nós, o suco, Senhor, de uva, Senhor, representando o sangue dele que foi derramado em nosso favor, ó Senhor, aqui, ó Pai, representando a aliança de Jesus para conosco. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. E assim, ó Pai, nós faremos, Senhor, em memória de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir aqui, mas a hora que estivesse servindo, servir. E graças, servo. Um pouquinho. E aí na sua casa, você esteja servindo também uns aos outros. E vamos esperar, aguardar para nós vamos estar participando juntos, né, deste momento, que é um momento de comunhão com o Senhor e um momento de comunhão também com a família, com os irmãos. Amém? Então, vou estar esperando vocês aí e nós participarmos juntos. Amém. Glória a Deus. Não, já. Meu pão. Glória a Deus. Amém. Haverá um dia que nós vamos estar ceando com o Senhor Jesus, né? Na bodas e celebrando a vida eterna, né? Nele para tudo sempre. É um momento esperado, almejado por todo cristão, né? E o tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra revela que está próximo esse dia, né? E eu espero ardentemente, né, estar vivendo esse momento o mais breve possível, né, com todos vocês, com você e da sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, e disse: este é o meu corpo que foi partido em favor de vós. Fazer isso como em memória de mim. Amém. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o pacto da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Tomamos todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pelo esse alto preço que o Senhor pagou para nosso favor. E se hoje estamos aqui, estamos vivos, Senhor, você é graça, ó Pai, a esse amor, a essa entrega, Senhor Deus. Senhor, em meio, ó Pai, às dificuldades, Senhor, que nós temos vivido nesse tempo, mas, Senhor, nada, ó Pai, nos separa do Teu amor. E por isso, Senhor, nós permanecemos firmes. E por isso, Senhor, nós perseveramos. Ó Senhor, com a esperança, com a fé, ó Pai, ó Senhor, da eternidade contigo. Ó Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, nós te dizemos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, eis que nós estamos, Senhor, a teu esperar, ó Pai, para viver essas bodas contigo. Senhor, e a nossa oração hoje, Senhor, é que nós venhamos, o Senhor venha nos ajudar a permanecermos firmes. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Senhor, sabemos, ó Pai, que estamos, Senhor,
Ó Senhor, nos momentos finais, ó Senhor, que nesses momentos, Senhor, nós vamos permanecer firmes. E nós intercedemos ainda, Senhor, por aqueles que não te conhecem. Nós intercedemos, Senhor, por aqueles que ainda não ouviram a Tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, alcançar a vida, o coração dos seus filhos. Senhor, que eles venham, ó Pai, estar, ó Pai, arrependidos, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, ó Pai, a salvação, ó Pai, assim como a nossa família. Assim, ó Pai, como a noiva do Senhor que te aguarda. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor, levante pessoas, Senhor, para pregar, ó Pai, para os povos não alcançados, para aqueles, ó Pai, que ainda não ouviram a Tua palavra. Senhor, quebrando o coração, Senhor, dos desviados, dos desencajados, Senhor, alcança, Pai, a vida deles. Que eles venham, ó Pai, ó Senhor, render a Ti, Senhor Deus, entregar a vida ao Senhor. Oh, Senhor Deus, assim, ó Pai, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento, com você também aí na sua casa, né? Esse momento de ceia juntos, né? A minha família aqui com a sua família. Nós estamos no mesmo ambiente, mas estamos conectados, né? Com o Espírito Santo, conectados com o Senhor, uns com os outros. Então, Deus abençoe a todos, né? Em breve, né? A igreja do Senhor vai estar reunida. E não é aqui na terra não, vamos estar reunidos em nome de Jesus para a glória dele. Né? Todas as igrejas, né? Independente de placa. Amém? Então, um abraço, né? Um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém.